esse é o podcast Forbes Under 30, A Jornada. Eu sou Fabiana Correia, sou editora, e hoje eu estou aqui com a Juliana Haddad, que é um dos destaques da edição Under 30 da Forbes. Juliana, bem-vinda. Obrigada. Você que é sócia do Stark Bank, é uma das mulheres no mercado financeiro que está recebendo mais mulheres, está havendo aí uma entrada de talentos femininos, enfim, fazendo parte, trazendo diversidade para o jeito de pensar, né, sobre dinheiro e tudo mais. Então, muito, muito bom você estar aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E bem-vinda. Obrigada, uma honra estar aqui, gente. Como é que foi para você, quando você soube que você fazia parte dessa lista? Olha, primeiro eu recebi uma mensagem da assessoria do Stark Bank falando que precisava falar comigo de forma urgente. Primeira coisa que eu pensei tem algum incêndio a ser apagado. E graças a Deus não era isso, era para anunciar que eu tinha entrado na lista. E aí foi uma baita honra. Uma baita honra mesmo. É uma lista que eu acompanho há muitos anos e que realmente tem pessoas incríveis. E que você se relaciona com bastante gente aqui. Você estava mostrando para mim um pouquinho das pessoas que você conhece aqui, né? Fiquei muito honrada de ver algumas pessoas nessa edição passada também, que são super próximas. Por exemplo, o Bernardo Brites, da Trace Finance, que é absolutamente pioneiro em FX, então transferências internacionais. Ele é um baita empreendedor. Também tem o Daniel Corr, que é founder da Web3 Block, que é um dos maiores empreendedores de cripto do país hoje. E muita gente fora da curva nessa lista. Uma honra estar junto delas. Que bom, e você também agora. E aí? Conta um pouco pra gente como é que você chegou no mercado financeiro, como que você escolheu esse caminho das finanças, que nem sempre é escolhido pelas mulheres, e eu vou bater um pouco nessa tecla, porque eu acho bacana que tenha mais diversidade nesse mercado, né? E porque muitas mulheres olham e pensam que aqui eu não vou crescer, ou enfrentaram muitas vezes preconceitos. Eu já falei com muita mulher do mercado financeiro que enfrentou preconceitos e acabou se afastando ou se retraindo. E eu queria saber como que você escolheu, o que te levou a tomar essa decisão. Eu não diria que eu escolhi, eu fui escolhida. Então, originalmente, eu queria ser presidente, e as pessoas sempre dão muita risada quando eu falo isso, mas eu sempre fui muito ambiciosa. É presidente do Brasil, tá, gente? Não é presidente do banco. É, né? Presidente do Brasil. Explica direito. É presidente do Brasil. Eu queria mudar o mundo sendo presidente do Brasil, porque eu imaginava que isso teria muita influência. Então, comecei fazendo administração pública na Fundação Getúlio Vargas, e com esse propósito mesmo de mudar o mundo. Muito rapidamente eu entendi que a chance de eu conseguir mudar o mundo exercendo um papel de influência em uma empresa era muito maior. E com isso decidi mudar de curso, mudar de país. Fui para os Estados Unidos, mais especificamente para Nova York, New York University. Mudei de administração pública para política e economia. Sempre gostei de política. E acabei me formando lá. Honestamente, achei que o caminho natural seria a IB, uma boutique de M&A ou alguma coisa do tipo. Mas em Nova York, era muito diferente do Brasil. Eu estava cercada de empreendedores. Então, antes, a sensação que eu tenho é que eu não tinha referências de empreendedores. Enquanto que em Nova York eu olhava ao redor e todo mundo estava abrindo uma empresa, estava fazendo alguma coisa relacionada à tecnologia. Você está falando da faculdade? Da faculdade. Uhum. Quando eu entendi que isso era uma realidade, eu falei, bom, se o meu papel é mudar o mundo, eu posso fazer isso de forma mais rápida e melhor se eu começar empreendendo. E aí eu tive uma primeira empresa, que chamava Home, faliu. Deu errado, super errado. Em 6 meses deu errado. Era basicamente a operização de serviços de casa. Como? Imagina que caiu a prateleira do seu guarda-roupa. Uhum. Você quer chamar alguém para ajeitar essa prateleira. Uhum. Você poderia chamar por um aplicativo. Uhum. Então, esse era o conceito. Eu morava em Nova York na época, mas o público-alvo era o Brasil. E deu errado por vários motivos, foi um bom aprendizado. Mas o principal motivo é que não tinha confiabilidade nas pessoas que se propunham a fazer o serviço. Então, se você chamasse alguém, nem sempre apareceria no horário, no dia. E, além disso, tinha uma resistência muito grande das pessoas de colocarem um homem estranho dentro de casa, por exemplo. Uhum. Então, em 6 meses de discovery, ficou claro que não seria uma boa ideia. O que você aprendeu com isso? Aprendi muitas coisas. A primeira delas é que não é só sobre a demanda.
Eu acho que a demanda, ela pode ser óbvia, mas não é só sobre isso. É também sobre o formato e a execução. E que uma ideia vale 1 centavo o balde, assim. Eu acho que o Thales Gomes fala muito isso. Não é sobre ter a ideia, é sobre fazer uma ótima execução. E eu pequei muito na execução. Poderia ter feito um programa de rewards, de indicações, tinha alguns formatos. Eu não enxerguei isso na época. Quantos anos você tinha? Acho que eu tinha 21. Mas foi muito importante para aprender sobre tecnologia também, sobre como funciona o ambiente de startups. Logo cedo, nessa tua carreira de empreendedora, você tomou, assim, um baque, mas que também foi bom para você depois dar o próximo passo, né? Muitíssimo. Então, é impossível eu falar da minha trajetória sem falar um pouquinho dos meus pais. Os meus pais me permitiram viver uma trajetória empreendedora. Eu tive sempre muitos privilégios. Privilégios esses que eles não tiveram. Então, meus pais são do Maranhão. Eu me considero também maranhense, apesar de ter nascido em São Paulo. E eles sempre tiveram uma infância super sofrida. Minha avó era parteira, meu avô era vaqueiro. Então, uma infância bem difícil mesmo. Não tiveram linearidade na escolaridade, por exemplo. E meu pai se tornou, contra tudo e todos, eu diria, um dos maiores advogados tributaristas do país. E eu cresci num cenário completamente diferente do dele, mas sempre muito próximo. Lá no Maranhão? Aqui em São Paulo. Ele veio para São Paulo, acho que uns 2 anos antes de eu nascer, mais ou menos. E cresci aqui com uma realidade muito, muito diferente. Meu pai sempre enfatizou que a educação era o que mudaria a minha vida. Porque isso ele não teve, ele entendeu o quanto que seria importante, quanto teria facilitado. Então, desde me ajudar com os meus estudos, mas até me dar o caminho para empreender. Então, ele falava, filha, entendo que você não quer ir trabalhar em um banco, pode empreender, eu vou te ajudar, o tempo que for, vai dar certo. Então, eu não tinha medo de errar, que é um grande privilégio. Grande, grande privilégio. Não tinha essa pressão em cima de você, não tinha. Né? Então, quando deu errado a primeira... ou da família. Exato. Eu acho que isso é importante ressaltar, porque nem todo mundo tem esse privilégio. Então, tô ciente que foi um dos catalisadores pro restante ter dado certo na carreira. Aquele apoio lá no começo. Você teve tempo pra tentar, né? Exato. Exato. Então, depois da Rumi, continuei meus estudos, eu ainda estava em Nova York, e em uma festa de Halloween, era 31 de outubro, tinha uma amiga minha na minha casa em Nova York, que veio do Brasil, e ela falou, Ju, eu tenho mais uma amiga aqui comigo. Ela pode ir na festa com a gente hoje à noite? Uma festa de Halloween. Falei, óbvio. Problema. A gente não sabia onde era a festa. Era uma festa secreta no Brooklyn. A gente só tinha algumas dicas de como chegar lá. Pegamos um Uber, fomos até lá. Não achamos a festa. Voltamos para Manhattan. Deu mais de $100 o Uber. E na época eu virei pra essa amiga e falei, você pode Venmo me the money? Você consegue me mandar um Venmo? Que é o aplicativo que a gente usava nos Estados Unidos para fazer transferências corriqueiras, tipo Pix. Ela falou, o que é Venmo? Aí eu falei, nossa, mostrei pra ela. Falou, Ju, isso aqui é fantástico, a gente tem um business grande pra ser feito aqui. Ela se chamava Stephanie Fleury e é a minha cofundadora do Dindim. Desse dia surgiu a ideia do Dindim, que era basicamente, não faz sentido você precisar de CPF, agência, conta bancária, enfim, infinitas informações para mandar dinheiro e receber dinheiro. Por que a gente não facilita esse processo? E foi assim que surgiu a ideia. O Dindim foi vendido em 2020, mas eu já não estava mais na operação. Eu saí alguns anos antes para ir para a Austrália. Como é que foi a venda do Dindim? Eu já não estava mais na operação, né? Então, foi uma venda que foi tocada pela Bruna Beccaro, que é a CFO, e a Stephanie Fleury. Mas, pessoalmente, foi incrível ver o reconhecimento que teve, entender também que aquela ideia de menina que eu e a Stephanie tivemos era uma ideia que fazia super sentido, que, de fato, teve uma execução que chamou a atenção de um banco que nem o Bradesco. Acho que é muito mérito delas. E você, enquanto isso, estava na Austrália. Você pode contar pra gente? A gente pode falar aqui? Podemos. Juliana foi atrás de um amor. É verdade. Eu fui atrás de um namorado, gente. Em minha defesa, a gente estava junto há 4 anos. Ele era australiano.
E ele Você queria morar lá também? Assim, como que era? Tinha uma... Não sei. Zero queria, Sei lá. tava super feliz aqui. Realmente não queria, gente. Eu tinha acabado de voltar de Nova York, tava curtindo o Brasil, a gente tava junto há muitos anos à distância. E ele falou, cara, não aguento mais morar no Brasil, não falava a língua. Vamos se mudar pra Austrália. Aí eu olhei e pensei, falei, vamos. Assim, acho que a gente vai dar certo, né? Vamos. Cheguei lá, a gente terminou em 2 meses. Foi surreal, foi realmente surreal. Porque eu não tinha coragem de ligar pros meus pais ou ligar pra Stephanie na época e falar, olha, deu errado. E agora me recebam de volta. Falei, não, vou ter que me virar nos 30. Foi muito bom, pessoalmente e profissionalmente, porque me tirou muito da minha zona de conforto e me ensinou a trabalhar num modus operandi muito diferente. Eu acabei indo trabalhar para o governo australiano como especialista de inovação. Então, eu tocava todos os produtos, basicamente, do governo e tinha que repensar todos os modelos. Tava juntando um pouco as coisas que você tinha feito até então, né? Exato. Você queria política, Exatamente. mas também estava envolvida com empreendedorismo. É exatamente isso. Você aprendeu sobre, enfim, sobre esses 2 campos, nesse emprego que você... Aprendi muito. Tem uma coisa que me chamava muita atenção lá. A medida de sucesso, por exemplo, em um dos projetos que eu fiz, não era uma medida financeira. Era uma medida de quantas vidas eu tinha conseguido salvar. Por exemplo. Por exemplo. Então, eu entendi a importância da tecnologia e inovação dentro com outra do governo. Métrica. Exato, com uma métrica Que tipo de projeto diferente. você fez? Fiz projetos de segurança do trabalho, por exemplo. Tem um que eu gosto muito. Como que a gente transforma um cenário de construção, por exemplo, pessoas construindo uma casa, em algo mais seguro. Tá. Então, esse projeto eu lembro de quebrar a cabeça e falar, como é que eu falo para esses pedreiros usarem a escada correta e colocar o cinto, e, enfim, coisas que impactam muito o dia a dia deles. E eles não estavam fazendo. Não estavam fazendo. O índice de mortes em construção era muito grande, ou acidentes em geral. Sim. E a gente fez um trabalho de discovery, de olhar o dia a dia deles para entender quais eram os hábitos. E a partir daí criar um plano. E a gente entendeu 2 coisas. Eles só param quando eles vão comer ou quando eles vão ao banheiro. Falei, bom, então é com isso que eu tenho que lidar. A gente começou a fazer uma campanha com food trucks, com carrinhos... Food truck, não acho que eu não sei a tradução. Com food trucks, e no lugar do menu eram dicas de segurança. Tá. Além disso, no banheiro, não eram banheiros químicos, né? Tipo, pensando em construção. A gente colocou na porta dos banheiros químicos as dicas de segurança importantes. Coisas muito simples, né? Super simples, mas que de fato atingiam um bom objetivo. Sim. Porque pedir para que fizessem testes, por exemplo, ou serem auditados, era um efeito muito paliativo. Fariam por 1 semana, 2, mas não a longo prazo. E isso teve um bom resultado. Teve uma mudança grande. E aí você ficou 1 ano nesse emprego? 1 ano, e aí o visto, gente, o amor terminou e com ele o visto. E aí eu tive que ir embora. E na época, queria muito morar na Europa. Já tinha morado nos Estados Unidos, já tinha morado no Brasil, já tinha ido pra Austrália. Falei, falta Europa. E decidi ir pra Londres, que é, obviamente, um grande mercado financeiro. E fui assim, na cara de pau, na cara e na coragem. Direto? Direto. Cheguei lá com uma malinha, liguei pra uma amiga minha. Falei, posso ficar na sua casa 2 semanas? Prometo que em 2 semanas eu vou arranjar um emprego. Você é meio louca, você não tem visto, não tem passaporte europeu, mas venha, vai dar tudo certo. E lá fui eu. No primeiro evento que eu fui, eu recebi um livrinho com todas as empresas e os contatos de RH, de tecnologia, tipo, da Europa, assim, desde Google até United Airlines, British Airways. Chama Silicon Milk Roundabout. É um evento muito específico que acontece em Londres 2 vezes por ano para pessoas de tecnologia e de produto. E eu fui convidada por uma amiga de uma amiga, serendipity, aquela coisa que eu gosto muito dessa palavra em inglês, não tem uma tradução direta, mas é Deus ajuda quem cedo madruga. Basicamente isso. Foi o serendipity total. Como você sabia que você ia arranjar esse emprego em 2 semanas? Não sabia. Não sabia. Mas eu cheguei lá com esse propósito. E nessas 2 semanas, eu enchi minha agenda, porque quando eu fui nesse evento e recebi esse livrinho, tinham 154 empresas listadas.
Eu mandei e-mail para 154, com o título Café e Biscoitos, que eu forçaria a pessoa que tá lendo a abrir, pelo menos ficar um pouquinho curiosa. Falando, oi, tudo bem? Sou brasileira. Esse aqui é o meu histórico. Vocês querem conversar, bater um papo? Me contar um pouquinho mais sobre vocês? Me chamou a atenção e tal. Desses 154, eu tive 10 retornos. Os 10 retornos, 4 propostas. E aí eu aceitei uma na DevBridge, que é uma consultoria de produto e engenharia de software também. E fiquei um belo tempo lá. O que é um incrível. belo tempo? Ai, foram alguns anos, mas fiz projetos para quase todas as instituições financeiras, assim, Santander, Schroders, que cuida do dinheiro da rainha, eu acho massa. Julius Baer, enfim, vários projetos. Bem de consultoria também. Mas muito voltado para o mercado financeiro. Muito voltado para o mercado financeiro. E em paralelo, o mercado de venture capital do Brasil estava começando a acelerar muito. Então, enquanto eu estava em Londres, assim, quando a gente começou a mudar, né? Exato. Quando a gente começou, o Dindim era super incipiente, venture capital, né? Sim. A gente tinha 4 ou 5 fundos no máximo. Na X, Kazek, Brix, que virou IGA. Acho que a Stella já existia, mas eram realmente 4 ou 5 fundos. Nesse período, teve uma explosão, assim, de fundos no Brasil. E também teve uma explosão de empreendedores. E aí eu comecei a me aproximar muito mais do mercado de VC. E logo após a pandemia, 2021, meus avós faleceram de Covid. Meus avós maternos. Foi horrível, obviamente. Minha mãe ficou órfã. Foi uma semana de diferença de um pro outro. Sim. Eu estava ilhada na Inglaterra. E isso pra mim foi muito importante, assim. Foi character building. Me fez criar muito mais casca. Porque eu entendi que não adiantava eu estar do outro lado do mundo acumulando riqueza se eu não pudesse estar perto da minha família quando eles precisassem. Não fazia sentido. Então, foi nessa época que eu tomei a decisão de voltar pro Brasil, depois de alguns aninhos fora. Acho que ao todo foram quase 10 anos fora, tá? Teve 8 meses no Brasil por conta do Dindim, mas em geral eu tava fora. E nisso, o Gabriel Benarros, que é um grande amigo, mentor, fundador da Ingresse e também fundador da... Eu conheço o Gabriel. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu contando pra ele, obviamente, é muito meu amigo, então ele sabia do falecimento dos meus avós. E ele falou, Ju, por que você não volta e vem pra Norte Ventures, que é o fundo que ele tinha fundado, e me ajuda com Investor Relations, então, em relação com investidores e suporte ao portfólio. Você tem muita experiência operacional, pode fazer super sentido. Não pensei 2 vezes, larguei tudo, voltei pra ir direto pra Norte. Fiquei pouco tempo na Norte, 1 ano e meio, mas aprendi muito. E catalisou também os meus investimentos anjos. Então, quando eu estava na Norte, eu comecei a fazer muito mais investimentos anjos. Dentre eles, acho que tem alguns que vale mencionar. Cove, por exemplo, ou Boozer, Amparo, Jusfy, que está indo super bem agora. O que é Jusfy? Pode explicar pra gente? Posso. É um software para advogados e contadores. Então, advogados, prestem atenção nesse nome. Jusfy, vai mudar a vida de vocês. Você pode, basicamente... Você tem uma calculadora tributária ali de alguns casos específicos. Então, se você está calculando quanto que vai ser a pensão de um caso, você consegue colocar todos os parâmetros lá, ele te fala todos os valores e fala também a petição. Então, sai a petição inteira mastigada. E ele dá diversos outros tipos de ajuda, né? Tem ajuda Jusfy, por exemplo, que você manda um áudio por WhatsApp contando o que você precisa e ela transforma isso numa petição. É absolutamente incrível. Já tá com mais de 10 mil usuários ativos mensais. Tá ficando bem grande. Foram investidos da SaaSholic. Então, fiz diversos investimentos nessa época. Diversos. E entendi que meu tempo seria muito melhor gasto fazendo portfólio support, então dando suporte às empresas que eu tinha investido na física. Como que você poupou esse dinheiro para esse investimento? Foi com a venda da Dindim? Não. Foi com trabalhando fora do Brasil e catalisando sempre todos os movimentos que eu fiz. Eu acho que, como mulher, tem um skill que eu consegui aprender cedo, que é difícil pra gente, que é pedir dinheiro. Eu peço.
Eu peço muito. Eu sou aquela chata que vai no RH com frequência e fala, olha, eu acho que eu mereço mais. Quer dizer, pedir aumento. Aumento, participações, não é necessariamente dinheiro físico, né? Pode ser participação numa empresa boa, por exemplo. Então, com isso, eu consegui construir um portfólio, sobretudo na Inglaterra, foi bem relevante, assim. Eu consegui construir um arcabouço financeiro muito relevante que me permitiu não só pagar de volta meu pai por tudo que ele tinha pago, mas também investir em grandes empresas. Mas o que você estava trabalhando, né? Você tinha um emprego. E aí como que você fazia essas trocas? Pensa assim, se eu investir numa empresa early stage, se eu investir numa empresa logo no começo dela, como anjo, por exemplo, e ela vale, vou falar um valor fictício aqui, tá? R$1 milhão. Dali 2 anos ela vale 10 milhões, se eu vender a minha participação, eu fiz 10 vezes o que eu ganhei. Fazendo esse movimento algumas vezes, deu pra construir um bolsão que me ajudou a continuar. Você começou isso em Londres já? Comecei isso em Londres. No Dindim, eu vi a necessidade de pessoas fazerem isso. Porque a gente sentiu muita carência de ter um investidor anjo, por exemplo, mais presente, ou um venture capital mais presente. Mas não existia na época, né? A gente tá falando de 2015, 2016, não tinha como. Então, quando eu tive a oportunidade de representar esse papel, eu não pensei 2 vezes. E aí eu acho que volta um pouquinho pro privilégio lá de trás também, porque eu sabia que eu podia arriscar. Se desse errado, tava tudo bem, tinha um colchão. Então foi super importante. Mas deu certo, deu certo. Quantas você investe hoje? Olha, eu não sei de cabeça, mas eu diria algo como 15, 20 empresas, pelo menos. Mas o motivo é financeiro? 0. Acho que o financeiro é a consequência. O motivo é mudar o mundo. As empresas que eu invisto são empresas que vão mudar o mundo. Já fizeram isso, já estão fazendo isso. E eu vou dar um exemplo aqui, a Gabriel. Eu investi por um veículo que a Norte Ventures, o fundo que eu trabalhava, criou. Eles fazem câmera de segurança com inteligência artificial e permite entender sequências de assaltos, por exemplo. Então, à medida que você fecha bairros inteiros, você consegue ter um controle muito maior do que está acontecendo e trocar isso de volta com a polícia. Eles já fizeram mais de 1.000 prisões, isso em, sei lá, 1 ano. E, mais importante, eles inocentaram 2 pessoas. Então, isso pra mim é mudar o mundo. Investiria independentemente do retorno financeiro, apesar de estar indo super bem. E vem o retorno financeiro? Vem. Vem. Eu sou ambiciosa, né? Então, acho que ainda é pouco perto do que eu quero construir. Mas nisso, eu enxergo como degraus. Eu acho que à medida que eu vou tendo retorno financeiro de algumas investidas, eu vou conseguir, já estou conseguindo, aumentar minha participação em empresas maiores. Então, é um ciclo que vai ferindo, né? Vai se movimentando. Você falou agora, eu sou ambiciosa. O que é essa ambição, Juliana? Essa é uma boa pergunta. Eu sei que mudar o mundo é genérico, tá? Mas eu realmente quero mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo para melhor. E eu acho que isso passa por algumas coisas. Quero muito dar falas a mulheres, por exemplo, que é uma coisa que eu sinto muita falta. Você deve saber disso muito bem também. Não tem muito espaço para mulheres no mercado financeiro como um todo. E me orgulho, por exemplo, de ter conseguido contratar 3 mulheres fantásticas para o Stark Bank no último ano. Fantásticas, para assumir levels altos. A gente deu essa matéria em Fábio Mulheres semana passada, né? Sim, das 3 mulheres. Sim. É exatamente isso. Você que está envolvida nessa história? Eu estou envolvida nessa história, com muito orgulho. Por que veio essa decisão? Não foi uma decisão, não foi uma vaga afirmativa. Não foi mesmo. Mas entender que a diversidade é necessária para fazer coisas grandes é uma coisa, assim, parece meio óbvio para mim. Então, apesar de não serem vagas afirmativas, a gente priorizou falar com mulheres primeiro, por exemplo. E graças a Deus achei aí 3 tratores maravilhosos. Mas voltando, mudar o mundo. Mulheres, eu acho que é um papel que alguém tem que assumir. Espero conseguir fazer isso para essa geração.
Construir uma escola. Eu sou muito ligada à educação. E meu pai tem um colégio em Santo Inês, que é a cidade que ele nasceu. Lembrando que ele não teve oportunidade de estudar, então é muito simbólico ele ter conseguido fazer um colégio 100% financiado por ele na cidade que ele nasceu. Já são 575 alunos, chama CEB. E aula integral das 7 da manhã às 5 da tarde, que permite com que as mães trabalhem, tem aula de educação sexual. É um colégio filantrópico. Tá. 100% financiado por ele. O meu sonho grande é no fazer... Maranhão. Na cidade que ele nasceu, no Maranhão. É fazer um colégio no mesmo molde, só que em Viana, que é a cidade da minha mãe, cidade natal da minha mãe, que é ainda mais pobre que a do meu pai. Então, mudar o mundo com mulheres, mudar o mundo através da educação, e eu acho que esse é um bom exemplo, conseguir construir algo tão incrível quanto isso. Mudar o mundo por sistemas financeiros. É impossível falar sobre mudar dinâmicas e ter efeitos perenes sem falar na mudança financeira. Eu acho que é necessário a gente ir para o próximo passo de finanças no mundo. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o Stark Bank se propõe a fazer isso de uma forma que eu acredito muito. A gente quer ser o maior banco B2B do Brasil e eventualmente do mundo também. Temos muitos grandes bancos no Brasil, né? Mas a grande parte com foco B2C, com B2B ali do lado. Sim. Então tem um espaço muito grande para fazer isso. E à medida que a gente vai soltando tecnologia dentro de finanças, a gente tem um catalisador ali de empresas que podem nascer. Então a gente tem uma infraestrutura para empresas novas, fintechs que querem surgir, por exemplo. Desde Boozer, que não existiria se não tivesse o sistema do Stark Bank. Até facilitar e tornar mais barato serviços financeiros no geral. Então dando muito mais eficiência para os grandões, para o Itaú da vida. E também para os pequenos. Então, ao fazer isso, a gente consegue ter uma evolução do sistema financeiro. Espero eu mudar o mundo para melhor. Isso aí. Como que você relaciona essas duas questões que você colocou aqui? Trazer mais mulheres e mudar a maneira como as pessoas usam, ou como o mundo usa o sistema financeiro? Eu acho que mulheres são mais generalistas. Elas enxergam mais problemas e conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo. E isso é fundamental quando eu tô falando que eu quero mudar o sistema financeiro. Porque um homem vai olhar, eu quero fazer o Pix. A mulher vai olhar e vai falar, você tem que fazer o Pix, você tem que fazer transferência internacional, você tem que fazer crédito, você tem que fazer infinitas outras coisas. Tem que construir a marca, tem que construir a cultura. Então a mulher consegue colocar mais pratinhos, é a sensação que eu tenho. Então é impossível fazer um sem o outro, na minha concepção. E acho que é importante falar sobre isso, porque a gente sofre muito de síndrome de impostor, né? Mulheres, eu estava lendo um estudo recentemente, que mulheres sofrem infinitamente mais de síndrome de impostor do que homens. Tem um estudo que mostra que mulheres aplicam para vagas no LinkedIn somente quando preenche 70% dos requisitos. E o homem é o inverso, é 30%. É histórico. Uma loucura. Então, conseguir trazer mulheres para a mesa significa também trazer pessoas super capazes. Em um ambiente predominantemente masculino, eu acho super importante. Que é o mercado financeiro, né? Juliana, você estava me contando que você gosta de ter mulheres por perto justamente por causa da visão generalista, né? Que muitas vezes as mulheres trazem para o negócio. Sim. Imagino que a visão mais focada, se é que isso é uma realidade para todo mundo, enfim, acho que essa é a sua experiência, né? Mas imagino que a visão talvez mais focada, mais fechada dos homens também tem essa aplicação. Mas enfim, a gente está falando aqui dessa visão um pouco mais generalista e que você coloca também na sua trajetória. Porque o teu cargo lá hoje é assim, generalista, né? Fala um pouquinho desse cargo, depois eu quero que você compare como que é isso com o papel que você tinha como uma fundadora na época da Dindim. Boa. Acho que, até para eu situar um pouco, antes de falar do meu cargo, falar só um pouquinho do Stark Bank, que vai ficar mais claro por que eu tenho que ter tantos chapéus. Stark Bank, como eu falei, é um banco para PJ, né? Um banco B2B, é um corporate bank mesmo, e a gente quer ser o maior banco PJ do Brasil em algum momento do mundo. A gente vai comprar o JP Morgan, vocês vão ver. E o Stark Bank
se sobressai por muitas coisas. Dentre elas, eficiência operacional. Então, a gente é uma das únicas startups do mundo que dá lucro líquido hoje. Então, a gente nunca tocou em dinheiro de investidor. E a gente conseguiu trazer alguns investidores de peso. Por exemplo, o Jeff Bezos, na Bezos Expedition, foi o primeiro investimento dele no Brasil. A gente conseguiu trazer o fundador do Slack, do Airbnb, do Figma, o próprio Gabriel Benarros, que eu falei mais cedo. Então, a gente trouxe algumas pessoas de peso. Com base nisso, o meu papel no Stark é não deixar nenhuma peteca cair. É como eu descreveria. Eu toco pessoas, e é engraçado porque é uma cadeira que eu nunca pensei que eu sentaria. Uma cadeira de RH mesmo, de contratação, estrutura organizacional, compensation, nunca pensei. E toco também relacionamento com alguns investidores, então ter certeza que eles estão recebendo as informações necessárias sobre a empresa. Isso que eu fazia isso na Norte faz sentido, tem um link importante. Toco parte da estratégia junto com o COO e com o Rafael Stark, que é o fundador e um grande amigo também, com a própria Marcela Rezende, que é a nossa CMO. Então eu coloco alguns chapéus distintos ali, desde produto até operações, até pessoas, até finanças, enfim. E acho que talvez a grande diferença é que eu também sou muito comercial, né? Então, tento trazer algumas contas para casa. Isso é eterno. O que você quer dizer que eu sou muito comercial? Eu descobri que eu era muito comercial no meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi numa loja de shopping. Eu vendia roupas numa loja que chama Lolita. Vendia no JK, aqui em São Paulo. E fiquei lá alguns meses e entendi que a melhor forma de vender é ser empática. E tentei, de fato, construir isso ao longo da minha trajetória. Quanto mais empatia, mais fácil se torna a venda. Se torna uma venda muito mais consultiva. Então, quando eu falo que eu tenho um papel também comercial, é conseguir construir essas relações de forma genuína. Isso, em geral, se transforma em algum momento em alguma parceria no longo prazo. Me fala um pouquinho dessa empatia versus ser uma boa vendedora. Porque acho que essa capacidade é muito desejada, né? Vender bem. Em qualquer cargo que você esteja, pessoas, de certa forma, precisam vender alguma coisa. E muita gente fala, eu não sei vender. Se eu fosse vendedor, se eu fosse vendedora, eu ia morrer de fome. E aí você está falando que mesmo sem ter sido vendedora, você acaba vendendo. Sim, eu acho que... Ou sem ser vendedora, se você falou que foi, mas sem ser vendedora você acaba vendendo. Sim. Eu acho que quanto mais complexo o produto que você está vendendo, mais é uma venda consultiva. Então não é bem sobre vender, é sobre se relacionar. É sobre entender o problema do próximo. E ser super transparente e genuíno em qualquer que seja a relação. Então se eu estou conversando com alguém e ele tem uma dor que eu não consigo resolver, eu vou virar e vou falar, ligar para o Bernardo Brits, da Trace Finance, que ele vai resolver isso para você. Por hora eu ainda não consigo. Então é um papel muito mais consultivo do que de fato uma venda agressiva. E eu acho que a gente só consegue construir isso conhecendo muito do produto, mas também sendo muito empático, que foi meu primeiro ponto. Então, a relação precisa ser genuína. Você precisa conseguir se colocar naquele lugar, para entender que às vezes o seu produto ou o que você está tentando construir não é o melhor para essa pessoa. E ser sincero. E ser super sincero. E manter a amizade, manter o relacionamento profissional. Eu acho que isso é uma característica que eu vejo pessoas de sucesso fazerem muito bem. Não fechar portas. Você foi abrindo muitas portas, né? Pelo que você contou pra gente até agora. Na faculdade, né, teve a sua passagem por Harvard, que você disse que você aproveitou que estava ali naquele momento com um monte de gente também empreendendo, não só na NYU, como em Harvard. Tinha gente empreendendo, enfim, conheceu um monte de gente que hoje você carrega para suas relações, né, pessoais, profissionais e tal. Aí depois foi para a Austrália, também rapidamente conseguiu se colocar num emprego lá pelo LinkedIn, né? Conseguiu a vaga pelo LinkedIn. Aí foi para Londres, conseguiu novamente. Então, acho que você deixou muitas relações, muitas portas abertas. Quanto que isso é importante na tua carreira hoje, na tua jornada?
Isso é fundamental. Eu acho que ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Ponto. E eu fui muito sortuda, e aí eu acho que também tem um pouquinho de mérito, de estar cercada de mentores e ter enxergado quais eram meus mentores em todos os lugares que eu passei. Então, me manter uma relação com todas as pessoas que eu já tive algum contato profissional foi fundamental para hoje, por exemplo, criar um sistema de palestras no Stark Bank no qual pessoas vão palestrar mensalmente. Eu consigo ligar para aquele cara que há 10 anos atrás eu conheci numa aula em Harvard. Porque eu consegui manter aquela relação ao longo dos anos. O próprio Gabriel Benarros, que eu conheci há muitos anos, quando eu precisei voltar para o Brasil, ele falou, pô, tem um lugar aqui na Norte. Então, ter pessoas que você manteve um bom relacionamento ao longo do tempo é fundamental para o sucesso no longo prazo. E você vai cultivando? Vou cultivando. Como? De forma genuína. Se eu não gostar, também não tem como. Mas, graças a Deus, estou cercada de pessoas boas. Cultivando porque, de fato, são pessoas que eu admiro e gosto. Eu acho que são os principais pilares, assim. Natural. Exato. Exato. Se não desse, infelizmente, não tem como. Mas os naturais, com certeza. E vou aproveitar para contar uma história sobre o Gabriel Benarros, que falei muito dele nesse podcast. Falo muito dele na minha vida, gente, é meu melhor amigo, então falo com frequência. Mas quem me apresentou ele foi o irmão e o pai dele, que me davam aula de matemática e inglês quando eu fui fazer minha transferência para os Estados Unidos. Matheus Danilo Benarros, através da Apply. Quando eu cheguei em Nova York, tudo certo, entrei na NYU. O irmão dele me ligou um dia e falou, Ju, o meu irmão está indo para Nova York e precisa de um lugar para ficar. Pode ficar na sua casa? Eu falei, olha, eu estou no dorm da faculdade, eu divido o quarto com uma pessoa, tudo bem? Ele falou, claro. Eu falei, então, sem problema nenhum. Quando ele chega, ele respondeu, daqui 2 horas. Aí eu falei, meu Deus, se eu tivesse dito não. Ele falou, não, Ju, isso é legal, eu sabia que você ia dizer sim. Ok. E lembro de ter ido lá embaixo buscar o Gabriel, olhar e falar, desculpa, eu não sabia que você chegava tão cedo, minha casa tá super bagunçada, não sei o que, não sei o que. E ele ficou lá 1 semana. Fato curioso, ele tinha ido para palestrar pelo Forbes Under 30, porque ele tinha acabado de criar ingresso e levantado uma rodada de investimentos gigantesca. E era por isso que ele estava em Nova York. E ele foi a primeira pessoa que eu tive contato próximo com o empreendedorismo. Assim, falei, nossa, é uma possibilidade, dá para fazer isso. Então, foi um momento super especial. E essa é uma relação, acho que 2014. 10 anos depois, a gente continua melhores amigos. Então, eu acho que esse é um bom exemplo de manter e cultivar os relacionamentos. Legal. Conheci aleatoriamente. E depois te contratou, né? Depois me contratou. Fala uma coisa, você já teve emprego, empreendeu, voltou a ter um emprego como sócia agora, né? Enfim. Você voltaria para ser empreendedora? Você tem vontade de empreender de novo? Essa é uma ótima pergunta. Não tenho vontade de empreender de novo. Eu acho que primeiro eu empreendi pelos motivos errados. Então, sim, sempre quis mudar o mundo. Mas sempre me atraiu muito o glamour que tem por trás de empreender. Só que só quem empreende sabe que não tem glamour nenhum. Que glamour que era esse que você achava que tinha? Sair no Under 30, por exemplo. Isso é glamouroso. Super glamouroso. Entrevistar Under 30 também. Muito bom. O tal do empreendedorismo de palco, sabe? Aquela coisa de você ser uma influencer. Sim. Sempre achei que eu estava empreendendo pelos motivos certos, mas observando minha trajetória, eu acho que não. Eu acho que eu estava empreendendo pelos motivos errados. Realmente, como empreendedorismo de palco, na definição popular. Então tinha muito essa ideia de ser uma maneira de ser famosa, é isso? É uma maneira de ser famosa, uma maneira de ser reconhecida, talvez. Uma maneira de ser reconhecida mesmo pelo trabalho. E eu acho que é impossível dar certo empreendendo enquanto esse for o propósito final. A gente só dá certo quando, de fato, a gente quer mudar alguma coisa real, um problema de verdade. Eu acho que é por isso que o Jim Jim deu certo, por exemplo. A Stephanie, que levou até o final, até a venda, coloca isso muito bem, o propósito por trás. São 50% do Brasil é desbancarizado. Eu atingi essa parte da população. Então, eu vejo hoje que eu acho que eu empreendi pelos motivos errados e não empreenderia de novo, a menos que eu tivesse um problema muito real a ser resolvido. E acho também que eu consigo mudar o mundo muito mais ficando onde eu estou.
no mercado financeiro, mas como como uma parte de uma instituição, e como que você se vê hoje? Eu me vejo dentro da empresa que mais possivelmente vai mudar o mundo financeiro. Uhum. Por quê? Pensa o Pix, protocolo do Pix. O Pix mudou o país, né? A gente já tem aí a maior parte das transações financeiras do Brasil hoje são feitas pelo Pix. O que impede a gente de fazer isso mundialmente? Quais são os protocolos internacionais que permitem a gente fazer isso? Quem que tá olhando para isso? Posso dizer que eu tô. Então eu acho que eu estou no lugar certo. E continuando a falar de empreendedorismo, nos bastidores aqui, a Juliana falou muito do pai, né? Que seu pai é um super advogado tributarista, mas que teve poucas oportunidades de estudar e tal. E qual foi essa influência que ele teve na tua vida? No que você se inspira? Enfim. Cara, meu pai é um super-herói, assim. Eu até emociono um pouco quando eu falo dele. Ele é a pessoa mais resiliente e trabalhadora que eu conheço. Ele vem de Santa Inês do Maranhão. A única outra pessoa famosa dessa cidade é o Pablo Vittar. E, assim, na contramão do que o mundo esperaria de alguém que veio de uma cidade assim, ele se formou na faculdade, foi a primeira pessoa da cidade a entrar na faculdade, entrar de primeira. Se formou em 3 anos em Direito e não 5, então fez matérias ali dobradas para conseguir se formar mais cedo. Dormia no jornal local do colégio, lá da faculdade, para ter onde dormir. E, eventualmente, se mudou para São Paulo e se tornou esse grande advogado. O que ele fez com isso? É uma pessoa de zero apego material, algo que me chama muita atenção e algo que eu tento, e falho com frequência, mas que eu tento carregar muito pra vida. Então, não é uma pessoa, ele não tem carros, não tem imóveis, ele não tem relógios. Ele só tem um hábito, que é a leitura e a caridade. São as 2 coisas que ele faz. Então, eu enxergo nele o verdadeiro empreendedorismo. Ele conseguiu mudar o mundo, fazendo ali um colégio na cidade que ele nasceu para 575 alunos. Quanto tempo tem esse colégio? Vai fazer 15 anos em agosto. Muitas turmas já se formaram, então. De alguma maneira você participa desse projeto? Participo menos do que eu gostaria, mas eu participo sim. Então, obviamente, a arrecadação de recursos para lá é o mais óbvio, conseguir passar ali na Faria Lima pedindo dinheirinho para cada um. Repasse de imposto de renda, por exemplo. Mas participo muito da parte educacional também. Então, estou insistindo para a gente colocar aulas de programação, que é uma coisa que me pega muito. Pessoas façam ciências da computação, engenheiros em geral. Falta vocês no mercado. Então, insisto para que coloquem aulas de Python, por exemplo, que é uma linguagem de programação, aulas de inglês, aulas de educação sexual. Acho que isso é difícil colocar para quem tem a nossa realidade, quão importante é. Meus avós casaram com 14 anos. Acho que isso já deixa claro. Sim. Meu irmão teve filha com 17. É uma realidade... Completamente. Sim. Do interior do Brasil. Muitas vezes nem é um interior tão distante, né? É um interior que está aqui perto da gente. É completamente diferente. Sim. Então, tento dar meus pitacos no ensino ali também. Mas a gente vai com muita frequência, tá? Meus pais ficam 2 semanas aqui, 2 lá em geral. Aqui em São Paulo, 2 no Maranhão. E no último ano eu levei 6 amigos, desculpa, para passar uma semana no colégio dando palestras, explicando um pouco como funciona empreendedorismo, como funciona morar fora, estudar fora. Levei, por exemplo, o João Gabriel Miranda, fundador da Hash, que também é Under 30, um investido meu, para dar uma palestra. O Jonathan Lima, que é o founding team da Brex, do Pagar.me também. Veio alguns amigos pontuais. Bacana, muito bacana. Bom, Juliana, foi um prazer conversar com você. Agradeço muito você estar aqui, contar a sua trajetória pra gente, para que outras pessoas também possam entender como que você chegou nesse lugar, né? Não só aqui na edição Under 30, mas principalmente em ocupar um lugar de destaque no mercado financeiro, sendo uma mulher. Eu acho que é super importante que outras pessoas também entendam como que é esse caminho. Eu sei que o caminho é muito individual, mas é bacana ouvir
erros e acertos de quem tá trilhando. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme, uma honra estar aqui. É uma honra dividir essa mesa com tanta gente maravilhosa. E eu queria te pedir para assinar, autografar a revista pra gente. Ó, faz parte. Todo mundo que vem aqui, ó, Juliana aqui, ó, bonitona. Autografar, porque todo mundo que passa aqui deixa a assinatura. E também queria te entregar um presente da Johnnie Walker, que é patrocinadora do nosso podcast Under 30 a Jornada. Muitíssimo obrigada, gente. Eu amo uísque, então, delicioso. Tudo a ver, então. Adorei. Obrigada pela presença. Obrigada. E sucesso para você. Obrigada mesmo. Bom, a gente vai terminando por aqui e até o próximo podcast da série Under 30 a Jornada.